Um panorama dos acontecimentos mais impactantes do dia revela um cenário global em ebulição. A Operação Meda segue seu curso, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avança com sanções pessoais contra antigos amigos de infância, ameaçando até mesmo retirar-lhes a cidadania. Nos bastidores do Kremlin, declarações de Donald Trump e do secretário de Estado americano, Antony Blinken, voltaram a abalar a confiança russa, gerando novas ondas de tensão. Quem responde por Moscou é sempre o porta-voz Dmitry Peskov, que se vê obrigado a comentar cada movimento de Washington, Kiev e até mesmo das potências europeias. Enquanto isso, a situação em Pokrovsk atinge um ponto crítico. Uma decisão histórica foi tomada. Os ativos russos na cidade serão transferidos para a Ucrânia, mas o valor arrecadado mal cobrirá os prejuízos causados pela guerra. Nos Estados Unidos, uma greve recorde chega ao fim, e os trabalhadores, muitos deles apoiadores de Trump, voltam às suas atividades. Mas o clima de instabilidade persiste. Na Ucrânia, o escândalo de corrupção ganha contornos ainda mais graves. Zelensky impôs sanções rigorosas contra 2 empresários influentes, Timur Mendish, sócio da produtora Quartal 95, e Alexandr Zuckerman. Ambos são acusados de lavagem de dinheiro em um esquema de desvio no setor energético. As medidas incluem o bloqueio de contas, a proibição de contratos com o Estado e a suspensão de direitos sobre propriedade intelectual. Curiosamente, o decreto presidencial menciona apenas a cidadania israelense de Mendish, omitindo sua nacionalidade ucraniana. Fontes próximas a Zelensky justificam a omissão como uma estratégia para agilizar as sanções, já que ações contra estrangeiros são mais rápidas de implementar. Paralelamente, o governo avalia revogar a cidadania ucraniana dos envolvidos. As investigações avançam e revelam detalhes chocantes. Igor Fursenko, ex-funcionário do setor energético, aparece em grampos telefônicos com o codinome Resha. Ele retornou ao país após 5 dias de férias em um paraíso tropical, pouco antes de ser preso. Fursenko trabalhava como administrador na empresa de defesa Firepoin, fabricante de mísseis, o que lhe garantiu isenção do serviço militar e liberdade para viajar, apesar das restrições impostas pela guerra. As gravações o mostram admitindo, com naturalidade, o transporte de uma mala com 1,5 milhão de dólares. Agora, detetives vasculham seus registros financeiros, escritórios e conexões, enquanto o FBI se reúne com o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia para discutir o caso. A ministra da Economia ucraniana, Yulia Sviridenko, anunciou auditorias em empresas estatais, especialmente nas áreas de compras, como resposta ao escândalo. O governo também determinou que conselhos de supervisão verifiquem a gestão dessas companhias, buscando evitar novos desvios. Enquanto isso, o G7 e a União Europeia sinalizam que a linha de frente atual deve servir como ponto de partida para futuras negociações entre Ucrânia e Rússia. A declaração conjunta, divulgada após reunião de ministros das Relações Exteriores em Niágara, no Canadá, reafirma o apoio incondicional à soberania ucraniana e a rejeição a mudanças territoriais impostas pela força. O cessar-fogo imediato é apontado como essencial para estabilizar a região. Os países também reforçaram a disposição de intensificar as sanções contra Moscou e punir empresas que financiam a guerra. A ajuda militar do Irã e o fornecimento de componentes chineses de uso dual para a indústria bélica russa foram duramente criticados. Blinken, por sua vez, admitiu que as sanções já atingiram seu limite máximo. Agora, o foco está em fiscalizar o cumprimento das medidas existentes e combater a chamada frota fantasma, usada pela Rússia para burlar restrições. Não há muito mais o que sancionar. Já atingimos as principais empresas de petróleo, exatamente o que todos queriam. O desafio agora é garantir que as sanções sejam efetivas, declarou. Ele também reconheceu que Moscou continua exigindo concessões inaceitáveis para Kiev, como a entrega de territórios no Donbas. Eles querem o resto da região, mas os ucranianos jamais concordarão. Enquanto isso, a Rússia perde 7.000 soldados por semana, um custo humano insustentável. Do outro lado, Peskov insiste que a Rússia busca uma solução diplomática, mas reitera que a guerra só terminará quando todas as condições impostas por Putin em 2022 forem atendidas. É lamentável que a Ucrânia não demonstre disposição para o diálogo. Ainda assim, estamos abertos a negociações, mas a posição de Kiev só se enfraquece a cada dia, afirmou. A mensagem é clara. Moscou não recuará e a Ucrânia, sem apoio suficiente, pode ser forçada a negociar em termos desfavoráveis. Enquanto isso, o mundo observa, pressiona e tenta conter uma guerra que não dá sinais de acabar, que a segurança da Ucrânia não é negociável.
Proteger seus interesses, assegurar o futuro das próximas gerações e cumprir as missões que se impõem ao país são prioridades inegociáveis. E diante do avanço russo em Pokrovsk, o presidente Volodymyr Zelensky não hesitou em reconhecer a gravidade da situação. Ninguém está obrigando nossos soldados a morrer entre escombros, declarou em entrevista a Bloomberg, deixando claro que a decisão sobre uma possível retirada estratégica caberá aos comandantes no terreno. O mais importante são nossos soldados, reforçou, sublinhando que a Ucrânia não pode se dar ao luxo de perder vidas em batalhas que não alteram o curso da guerra. A ofensiva russa em Pokrovsk não é apenas mais um ataque, é uma jogada calculada. Moscou quer conquistar a cidade para depois pressionar o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, com uma narrativa de vitória inevitável. A mensagem seria clara: se a Ucrânia não ceder o Donbas agora, a guerra se arrastará indefinidamente. Mas Zelensky é categórico: não podemos abandonar o leste. O povo ucraniano jamais aceitaria isso. E mais do que isso, não há garantias de que, uma vez tomada Pokrovsk, a Rússia não avance ainda mais. Eles não têm limites, alertou. Na mesma noite, Zelensky manteve uma videoconferência com um grupo influente de senadores americanos, incluindo Lindsey Graham, Richard Blumenthal e outros. O tema central: a urgência de novas sanções contra a Rússia e a repatriação das crianças ucranianas sequestradas e levadas para território russo, um crime que não pode ficar impune. Leis robustas já saíram dos comitês do Senado, destacou um dos participantes, mencionando iniciativas como a classificação da Rússia como Estado patrocinador do terrorismo e medidas para confiscar ativos russos congelados. Queremos entender o que mais podemos fazer além dos tomahawks, questionou Zelensky, enfatizando que a continuidade do apoio militar é vital. Seja com sistemas de defesa aérea ou outras armas, precisamos de tudo o que puder enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Os Estados Unidos não medirão esforços. Até o final do ano, prometem intensificar o envio de equipamentos militares e isolar ainda mais o Kremlin. Se conseguirmos aprovar a lei que reconhece a Rússia como Estado terrorista, sua economia se tornará radioativa, afirmou um senador, e agiremos com determinação nas próximas semanas. Enquanto isso, na Europa, ministros das finanças da UE se reuniram em Bruxelas para discutir como financiar a reconstrução da Ucrânia, e a solução mais promissora envolve justamente os ativos russos congelados. A proposta prevê um mecanismo de crédito baseado nesses recursos, que poderia injetar até 40 bilhões de euros na Ucrânia nos próximos 2 anos, sem aumentar sua dívida pública. A Bélgica, onde estão depositados os principais ativos, desempenha um papel central nas negociações, mas há receios. E se Moscou retaliar? E se os tribunais internacionais questionarem a legalidade da medida? 3 opções estão sobre a mesa. A primeira envolve usar reservas orçamentárias para captar recursos no mercado. A segunda, um acordo intergovernamental em que cada país membro da UE levantaria o capital necessário. A terceira, e mais ousada, é o chamado crédito de reparações, que usaria diretamente os ativos russos congelados como garantia. A Ucrânia receberia o dinheiro agora e o pagaria de volta apenas se a Rússia for condenada a indenizá-la no futuro, explicou um diplomata. É a forma mais eficaz de apoiar Kiev e deixar claro para Moscou que o tempo não está a seu favor. Enquanto o mundo busca soluções nos Estados Unidos, a política interna vive suas próprias turbulências. O impasse orçamentário que paralisou o governo federal por 43 dias, o mais longo da história, finalmente chegou ao fim com a assinatura de um projeto de lei temporário. O acordo, aprovado por 222 votos a 212 na Câmara, evitou um chatidão, mas a um custo alto, 1,5 trilhão de dólares em perdas econômicas, segundo estimativas. Foi uma aventura desnecessária, criticou um congressista democrata, lembrando que os republicanos votaram 15 vezes contra propostas de financiamento contínuo antes de ceder. Nada foi conquistado com esse teatro político. O presidente Joe Biden não poupou palavras ao assinar a lei. Esse impasse causou danos reais à economia, às famílias e aos trabalhadores, declarou, pedindo aos americanos que não esqueçam o episódio nas eleições de meio de mandato. Eles paralisaram o país por nada. Com a medida, centenas de milhares de funcionários federais receberão seus salários atrasados. Programas de assistência alimentar serão retomados e o controle de tráfego aéreo voltará à normalidade, um alívio às vésperas do feriado de Ação de Graças e do Natal. Mas o acordo é temporário. O financiamento só vai até 30 de janeiro, e novas negociações já se anunciam. Enquanto isso, histórias como a de Isaac Stein, funcionário da Receita Federal que virou empreendedor durante o chatidão, ilustram o impacto humano da paralisia política.
Vi pessoas vendendo doces, oferecendo serviços de limpeza, qualquer coisa para sobreviver, contou em suas redes sociais. O governo parado prejudica a todos, mas alguns conseguem se reinventar. A lição, porém, é clara: em tempos de crise a estabilidade não é um luxo, mas uma necessidade. E enquanto a Ucrânia luta por sua existência, o mundo não pode se dar ao luxo de repetir os mesmos erros. E dessa situação ele tirou o melhor, e finalmente fez o que sempre sonhou. Nós simplesmente quisemos aparecer para apoiá-lo. Meu pequeno negócio recebeu a visita de vários servidores federais. Havia colegas da Receita Federal, gente do Ministério da Fazenda, uma equipe inteira que chegou junto, e até funcionários de outros prédios da Receita que vieram só para dar uma força. Todos foram incrivelmente gentis comigo. O faturamento, claro, ajuda, mas o que realmente importou foi o apoio que senti da comunidade. Vejo essas pessoas todos os dias, percebo como elas torcem por mim, como esperam com paciência que a crise passe e que os encontros com os colegas voltem ao normal. Enquanto isso, planejo manter meu negócio aberto às sextas, sábados e domingos. Porque no fim das contas é disso que se trata, de resistir, de se adaptar e de não deixar que a instabilidade política apague o que realmente nos move.